Carla Zambelli foi incluída na lista vermelha da Interpol. Com isso, Zambelli passa a ser procurada internacionalmente. A inclusão do nome dela foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Zambelli saiu do Brasil após a condenação de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Um youtuber brasileiro divulgou na rede social X a localização exata da deputada. O youtuber é conhecido por praticar uma modalidade baseada em adivinhar, eu diria deduzir, uma localização a partir de referências visuais bastante limitadas. O youtuber encaminhou a localização de Zambelli para a Polícia Federal. Moraes pediu a convocação de uma sessão virtual extraordinária para julgar os recursos da deputada contra a condenação a 10 anos de prisão, sob a acusação de comandar a invasão dos sistemas constitucionais do Conselho Nacional de Justiça. Assim transita em julgado mais rápido e termina logo esse negócio que é o processo. Eu queria ouvir a sua opinião, meu querido Diego Tavares. Eu vi que esse crime de invasão de sistemas informáticos, na época ela praticou tem a pena máxima de 1 ano e aumenta em 1/3, daria 1 ano e 4 meses, mais ou menos, mais o crime de falsidade ideológica. Eu queria ouvir, ela está condenada a 10 anos, vai tomar mais 5 pelo porte ilegal de arma, penas duras, né? 15 anos de reclusão. Como você analisa esta situação? Sinceramente, do ponto de vista jurídico, o caso da Carla Zambelli não é nenhuma distorção. Ela ser apenada por aquilo que ela fez, enfim, os crimes que ela praticou estão muito bem comprovados, inclusive por imagens, tá? Por vídeos. Por vídeos. Ela perseguiu um opositor político empunhando uma arma, enfim, independentemente de aspectos ideológicos, ela é uma pessoa da direita, mas não dá para defender aquilo que é indefensável. Agora, parece que, do ponto de vista da própria liberdade, finalmente a Zambelli acertou uma estratégia, né, que foi fugir para a Itália para evitar o cumprimento da sua pena. Muito embora aí já comece a ensaiar um processo de extradição, levando em conta o perfil ideológico da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que é muito próximo ao da direita bolsonarista brasileira, eu acho que a Zambelli possivelmente consiga. E o Donald Trump também, né? Sim, possivelmente a Zambelli consiga o seu asilo na Itália e fique por lá, enfim, gravando vídeos, postando nas redes sociais aí, se dizendo uma exilada, uma perseguida, o que, conforme a minha opinião aqui, eu acho que não é o caso. Felipe Monteiro. O Capês, o que me surpreendeu nesse caso, né, que se viu que descobriram onde ela estava exatamente pelo um pedacinho de imagem, né? Um prédiozinho, que é um pedacinho de imagem que estava na tela dela, e uma pessoa que é famosa por descobrir onde estão as pessoas, né, outras pessoas, conseguiu identificar exatamente o local que ela está, a Carla Zambelli, né? Isso me impressionou. Eu descobri que tem um campeonato disso, né? Tem um campeonato disso. As pessoas pegam esse campeonato mundial, pegam um trecho assim da imagem e tem que descobrir em 20 minutos qual que é o lugar. Aí descobriram exatamente onde estava a Carla Zambelli, que é numa cidade ali perto da Flórida, né, se eu não me engano, né? Na Flórida, no caso, né? Fort Lauderdale. Então descobriram exatamente a localização, né? Você vê que realmente os nerds, né, podem salvar o mundo, né? Então, podia usar essa tecnologia para achar os comandantes do tráfico, né, nas comunidades. Exatamente. A gente tem que... Eu também concordo com você, Pepe. Salvar o mundo. A gente tem que sempre ir atrás dos instrumentos mais tecnológicos. Um pedacinho de imagem conseguiu localizar a Carla Zambelli. E eu discordo do Diego quando ele fala que ela está nos Estados Unidos, né? Talvez nos Estados Unidos seja mais fácil para ela conseguir um asilo político, né? Se conseguir convencer o Donald Trump, que eu acho que não é difícil, né? Sob argumentos que ela está sendo perseguida politicamente, do que na Itália. Até porque a Itália é um país que não tem, como a nossa Constituição, uma proteção dos nacionais, né? Mesmo as pessoas sendo italiana nata, né, ela não consegue evitar a extradição em determinadas situações. Então, a Zambelli, sendo italiana naturalizada, indo para a Itália, é o mesmo caso daquele presidente do Banco do Brasil, né, na ocasião, esqueci o nome dele agora, que o Brasil conseguiu a extradição para... Mas não foi o presidente do banco Fonte Marca Sidam. Ele era italiano e brasileiro ao mesmo tempo. Mas parece que ela já está na Itália. Então, ela já conseguiu desembarcar na Itália. Então, mas lá cabe a extradição nacional. Até de isso que ele está falando. Até de quem é nato, italiano nato, cabe extradição. Imagina quem é naturalizado. Não, sim, a minha defesa é mais em relação ao perfil ideológico da primeira-ministra, que é quem tem que ratificar o ato de extradição. Eu acredito que ela
não vá assinar a extradição da Zambelli. Eu acredito que sim, eu também acho que não. Eu acredito que sim. Se fosse alguém com o Bolsonaro... Até porque existe um cenário muito polarizado também na política italiana e a esquerda italiana também já comprou essa pauta. Nós tivemos declarações de parlamentares italianos de esquerda já criticando e dizendo que vão até a justiça para pedir a extradição da Zambelli. Então talvez seja tomado lá como uma pauta da polarização local. Com base nisso, eu acredito que talvez a ministra cumpre o... E até esse contexto que as autoridades brasileiras do Supremo Tribunal Federal têm sofrido pressão das instituições norte-americanas e tudo isso vai causar influência nesse caso. O grande problema, Diego, é que assim, há uma justificativa clara em toda a Constituição, em todos os países, né, quando você pode pedir asilo político se tiver perseguição política a alguém. Mas no caso da Carla Zambelli, né, a questão criminal é tão acentuada, né? Tem provas de que ela contratou o hacker para invadir o sistema, alterar o sistema do CNJ para colocar um mandato de prisão contra o Alexandre de Moraes. Não é? É tão visível que a questão ultrapassa aspecto político que, na minha opinião, ela vai ser extraditada assim, porque a questão não tem nada a ver com política nesse caso. Não, você cria um incidente diplomático entre dois países sem motivo, porque a própria direita brasileira abandonou a Carla Zambelli porque entendeu que ela ultrapassou todo e qualquer limite do que ela poderia ter feito. Então, eu acho que você imaginar que a líder de um outro país vá se meter e se colocar como a heroína da Carla Zambelli, acho difícil. Não aconteceu nada diferente com o Cesare Battisti, por exemplo, e nós tínhamos ali também, como o governo federal, o governo Lula. Esses incidentes, essas questões de extradição nos parece aqui muito relevante. Ao final foi extraditado, mas por outro governo, né? Depois de muitos anos, já no governo Bolsonaro. O advogado Battisti, quem era o advogado Battisti? Eu não sei quem era o advogado do Battisti. Barroso, rapaz. Barroso. Mas a grande questão é que, claro, tendo o nome da Carla Zambelli envolvido, a questão se torna relevante para o debate nacional. Mas essas questões de extradição são comuns entre países. Então, eu não acho que isso teria o condão de causar um incidente diplomático, mesmo que a Itália se recuse a enviar para cá a Carla Zambelli. Lembrando o escândalo do banco Marca e Fonte Sidam, era Salvatore Caccioli. Ele era um banqueiro ítalo-brasileiro, porque ele está vivo ainda, e ele foi condenado aqui, foi para a Itália, depois aqui retornou. Agora, como fica essa questão? Veja, uma prática criminosa, a Carla Zambelli está lá na Itália. Como é que você vê os desdobramentos políticos desse fato? A direita parece que deu uma isolada nela. Ela reputa que ela teve responsabilidade pela derrota do Jair Bolsonaro. Eu acho que esse evento isoladamente não teria o condão de fazer isso. Mas parte da direita associa isso e ela ficou execrada pela direita e pela esquerda. E isolada lá na Itália, não? Exato, Capês. Eu acho que sim. Parte da direita imputa a Carla Zambelli, aquele episódio da arma na mão, ter contribuído, já que a diferença entre Lula e Bolsonaro foi bem pequena para uma eleição presidencial. Aquilo contribuiu, pelo menos na visão de parte integrantes da direita, que já ali naquele momento passaram a não defender mais a deputada Carla Zambelli. Agora, primeiro a gente precisa entender se ela está nos Estados Unidos, como disse aí o youtuber que identificou ela estando na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, se ela foi para lá e foi para a Itália hoje de manhã. Ela estava em Fort Lauderdale. E segundo no blog aí do Paulo Figueiredo, ela já está na Itália e está em segurança na Itália. Assim as informações estão chegando. E aí acho que a grande discussão é essa, se a primeira-ministra italiana de fato vai comprar essa briga, já que parte da própria direita, dizendo assim, a direita bolsonarista já não tende a fazer defesa de Carla Zambelli, por consequência fazer pressão internacional para que a primeira-ministra italiana o faça. Se ela vai comprar essa briga ou não em função disso, mas se Carla Zambelli conseguir asilo político na Itália, porque ela alega que tem cidadania italiana também, se ela pediu asilo político e for concedido asilo político, aí eu acho mais difícil a extradição. Tem toda uma questão também política interna ali da oposição da primeira-ministra, ou se ela não consegue esse asilo político, nem entender dessa maneira, aí eu acho que o rito vai correr normal, ela vai ser extraditada para o Brasil e aqui vai cumprir a pena dela aí, que também acho que no fim do dia é menos política e mais pelos atos que ela de fato cometeu, que ficaram nítidos que ela de fato cometeu. Bom, Ana Beatriz, se assim se o caso foi encarado mais como um caso criminal do que um caso de perseguição política, pelas provas que envolvem o caso,
Você acredita que seja difícil que a primeira-ministra Giorgia Meloni vá, de alguma maneira, conceder asilo e o status de refugiada a Carla Zambelli? Capês, sim. É aquilo que eu falei no meu comentário anterior. Eu entendo que o risco, as consequências da concessão desse asilo para ela, considerado tudo que a gente acabou de falar sobre como até a própria direita reconhece a responsabilidade da Carla pelos atos, até a própria direita entende que ela deveria ser condenada como foi, porque ela realmente violou a legislação. Então, assim, me parece que, primeiro, a Carla Zambelli teria um trabalho árduo em convencer a ministra Giorgia Meloni que se trata de uma perseguição política, porque aqui dentro do Brasil me parece um consenso de que não é, né? E, além disso, a primeira-ministra teria que comprar esta briga com o Brasil, que nesse momento está quieto com a Itália, as relações estão pacificadas, tudo bem. Então, eu acho que, considerando o risco desse ato e também as circunstâncias que envolvem este pedido de prisão, não me parece que vai acontecer. Agora, tem um ponto aí também, Ana. Nós estamos desprezando aqui uma etapa final desse processo de prisão da Carla Zambelli. Nós estamos falando de uma deputada federal. Não basta que o ministro Alexandre de Moraes determine a prisão. Essa prisão tem que ser ratificada na Câmara dos Deputados para ter 257 votos, que vai ser também aí um termômetro do quanto a Zambelli ainda tem o companheirismo dos seus parceiros da direita dentro da Câmara dos Deputados, que é tida como a mais conservadora da história, ou não, se de fato ela já foi abandonada pela ala mais conservadora da Câmara dos Deputados. E do ponto de vista eleitoral também, considerando que nós estamos aí com o processo de 2026 no horizonte, a Carla Zambelli teve mais de 1 milhão de votos para deputada federal, né? Uma votação muito grande que fica aí na praça, no campo da direita, né? Então, possivelmente isso vai gerar uma série, pelo menos um pequeno grau de renovação, caso ela não venha a ser candidata nas próximas eleições, também no campo da direita. Agora, o Felipe Monteiro, o artigo 26 da Constituição italiana permite a extradição de nacionais, ao contrário do artigo 5º da nossa Constituição. Então, é possível, sim, que a Itália extradite italianos para o país onde eles supostamente cometeram crimes. E o Brasil tem um tratado de cooperação internacional com a Itália desde 1989. Tem um precedente, que você estava lembrando, mas era do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, que era o Francisco Pisolato, que ele foi condenado a 12 anos de reclusão, fugiu para a Itália em 2013 e foi extraditado. Você vê como provável a extradição de Carla Zambelli, o que seria, segundo dizem, ela não tem condições psicológicas, já teria feito algumas ações de violência contra si própria. É possível que ela venha cumprir essa pena no Brasil e, se negada a extradição, ainda pode acontecer o que houve como o jogador Robinho, que é a transferência da execução da pena para ela cumprir na Itália e não no Brasil. Parece que o cenário está meio sombrio para ela, não? Não, exatamente. Assim, eu entendo, assim como a Aninha colocou, que dificilmente a Meloni vai entrar nessa bola dividida e vai dar asilo político para a Carla Zambelli. Mas também, Capês, eu gosto de falar que também ninguém é bobo, né? Talvez a Carla Zambelli tenha articulado, tenha negociado, tenha falado com a autoridade na Itália para conseguir o asilo político na Itália. O fato dela sair dos Estados Unidos, que, na minha opinião, é o lugar mais seguro, né, para uma pessoa da direita que alega perseguição hoje em dia do que a Itália, e ir para a Itália, mostra, na minha opinião, que também há a possibilidade de ela estar negociando com alguma autoridade antes de escolher a Itália como lugar para ir. Não é? E é bom lembrar o seguinte, né, como o Diego colocou também, um ponto importante, ela não pode ser presa, né, sem o trânsito julgado da sentença do recurso do STF, sem a decisão da Câmara dos Deputados pela cassação efetiva dela. Mas ela antecipou tanto esse processo, o que também dá a entender, na minha opinião, Capês, que talvez ela tenha articulado alguma coisa maior com a autoridade italiana. Ela esteve, Pepe, só para fazer um adendo aí, parece que os advogados dela estiveram na embaixada italiana, aqui no Brasil. Então, possivelmente, isso está correto. Ela teve alguma conversa antes. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo também. Até porque ela teria verificado que a Itália permite extradição, inclusive, de quem tem cidadania italiana, né?
Ela não teria sido tão inocente a ponto de achar que era só chegar lá. Então, talvez tenha alguma coisa aí, Capês. Talvez ela tenha se articulado e capaz que ela consiga ficar na Itália sem cumprir a pena no Brasil. Um fato ela pode alegar, não é? Não cabe prisão preventiva de parlamentar. Exato. A Constituição Federal nega terminantemente a possibilidade de prisão preventiva de parlamentar. E essa foi uma prisão preventiva porque o processo ainda não terminou. Então, uma prisão antecipatória da condenação. E agora foi convocado um plenário virtual, um julgamento às pressas aí do recurso para transitar em julgado rapidamente. Mas deputado federal e senador não pode ser preso desde a diplomação, salvo em flagrante de crime inafiançável. E já há precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive com votos do próprio ministro Alexandre de Moraes. Talvez isso possa ser levado em conta junto aos tribunais da Itália, que eles veem aqui nós com uma certa reserva, os juristas aqui do Brasil. Ricardo Rosso. Olha, eu acho que é isso. A gente já falou bastante sobre esse tema aqui. A Carla está, primeiro, numa situação difícil para qualquer lado que a gente olhe. Depender da primeira-ministra italiana apoiar ou não a sua extradição, o seu pedido de asilo político, é uma situação complexa e, no fim do dia, se for aceito lá, ela pode ainda ser extraditada. A situação da deputada Carla Zambelli não é uma situação simples. Pelo pedido do ministro Alexandre de Moraes, esse rito vai ser bem acelerado pelo pedido de uma reunião aí extraordinária para que se julgue o caso dela. Eu acredito que isso vai acontecer muito rapidamente. A situação da deputada realmente, Capês, é uma situação bem complicada.